Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é dia 2 de outubro de 2019 e o Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 18, versículo 1 ao 5 e o versículo 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não tornardes como essas crianças, não entrareis no reino do céu. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos dos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, a liturgia nos traz essa passagem que na semana passada foi relatada também pelo evangelista São Lucas, que os discípulos discutiam entre si quem era o maior, e hoje São Mateus nos traz os discípulos perguntando a Jesus quem é o maior no reino dos céus. Nós temos, como seres humanos, nós temos a ideia de comparar sempre o reino dos céus como esse mundo. Como a nossa realidade mundana, nós queremos comparar no reino dos céus. Queremos ter essa hierarquia daquele que é mais importante, daquele que é maior, aquele que é autoridade. Nós temos autoridades apenas de Deus. E lá no reino dos céus, Jesus nos mostra que a realidade é totalmente diferente. Jesus toma a criança, coloca no meio deles e mostra que se eles não se converterem, se nós não nos convertermos e não tornarmos como uma criança, não entraremos no reino dos céus. Primeiro precisamos entrar no reino dos céus. Primeiro precisamos ser merecedores da misericórdia de Deus, da graça de Deus para estarmos nos céus. E não queremos ser maior do que o outro, nosso irmão, no reino dos céus. Não é assim. Jesus nos fala que precisamos nos converter. Porque, meus irmãos, nós possamos estar dentro da igreja, tendo uma vivência de igreja, e podemos não ir para o reino dos céus. Nós vemos a figura dos fariseus. A figura dos fariseus eram pessoas que estavam dentro da sinagoga, eram pessoas que cumpriam a lei, eram pessoas que estavam ali dentro da igreja, da sinagoga o tempo todo, mas Jesus falava que eles tinham os corações duros, que eles precisavam se converter verdadeiramente, justamente por causa disso, porque eles queriam ser melhor do que os outros. Lembremos aquela passagem daquele fariseu com aquele pobre publicano. Ele se gloriava lá no altar, dizendo que não era como aquele pecador. E aquele homem não se sentia digno nem de levantar a sua cabeça e olhar para o altar. E Jesus vai dizer que aquele homem, aquele pecador, foi justificado. Assim somos nós. Nós devemos nos converter a cada dia, tirar todo o orgulho, toda a vaidade, achar que somos importantes porque apenas estamos numa coordenação de grupo, de movimento, de pastoral. Não, nós devemos nos tornar servidores. É isso que Jesus quer, que nós recebemos, que sejamos como uma criança, simples, inocentes, humildes, muitas vezes
sem vaidade, sem orgulho, e assim é a criança. A inocência não faz que tenha vaidade e orgulho. Nós devemos olhar para esses pequeninos, ser como esses pequeninos, porque eles herdarão o reino dos céus. É assim que Jesus nos fala, que não desprezeis nenhum dos pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem se cessar a face de Deus. Aqui Jesus nos mostra a realidade que os anjos protegem. Aí nós vemos a figura dos anjos da guarda, que o qual a igreja hoje comemora a figura dos anjos da guarda. Eles, sem cessar, eternamente se doam a nos servir, a nos proteger, a nos livrar dos males. Portanto, meus irmãos, que nós possamos ser, olhar, reconhecer na face dos pequeninos, dos pobres, dos desprezados, dos humildes, porque ali está também a face de Deus. É Deus que se desfigura na figura desses pobres. Que nós tiremos dos nossos corações a vaidade, o orgulho, a prepotência, a arrogância e nos coloquemos como mansos e humildes, assim como Jesus assim o foi e assim o é. Que nós possamos sermos pequenos servidores e nos convertamos principalmente para que nós possamos entrar no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.